e compartilhe o máximo que você puder para que outras pessoas sejam atingidas com essas histórias verídicas da minha vida e da minha família. Hoje nós vamos dividir a história em duas partes. E o nome desse episódio é Nos Livrando da Cabra, primeira parte. A segunda parte vai ser exibida na segunda-feira, às 18 horas. E nós vamos começar. Eu vou fechar aqui, amados, porque eu tenho um grande problema. Eu ainda não tenho um microfone potente que não capta outros sons, né? Que fique só em mim aqui. Ainda estou devagar. Eu quero ainda pedir desculpa pelas minhas vestimentas, que eu ainda estou tendo que usar só roupinhas concernente ao pós-operatório. Ainda estou com os pontos, mas eu creio que os meus seguidores estão preocupados com o conteúdo e não com o que está aparente. Nos livrando da cabra. Nos livramos da cabra, parte 1. 2015, 30 de novembro, meu marido desempregou. Desempregou depois de trabalhar vários anos em uma instituição pública, em contrato, não era efetivo como eu fui, e por ser contrato, extinguiram a profissão a qual ele exercia, que era de telefonia, a função que ele exercia. Foi extinta a função de telefonia e ele foi mandado embora, rescindiram o contrato dele. 30 de novembro de 2015. Nós éramos muito dependentes de secretária doméstica e passei eu muitas dificuldades porque era dependente de secretária e, por que não dizer, alguns tempos, até mesmo quando Samuel nasceu, refém de secretária, a ponto das empregadas que eu tinha verem a minha dependência e eu falava: por favor, pode passar essa roupa para eu sair? E ela olhava e falava: não. E eu engolia por causa do nosso filho, porque ele fazia tratamento, era um bebê, eu precisava de pessoas comigo para me ajudar. E eu tinha que engolir. E as empregadas, elas percebiam o meu ponto fraco. Eu acabava perdendo a minha autoridade. Meu marido trabalhava, eu ficava sob os cuidados delas, de uma só, que me fez ficar impotente diante de algumas questões. Trabalhou comigo 2 anos, quando Samuel era muito pequeno. Depois dela veio Tia Nilda. Quero fazer menção a Tia Nilda, uma mãezona para o Samuel, e começou a criar em mim uma independência, dizendo: você é a patroa e eu a empregada. E eu nunca gostei dessa divisão, mas ela usou esse termo para eu entender que eu era dona da casa, porque até então eu não tinha domínio com a minha casa, porque eu fazia o que as empregadas queriam para mantê-las conosco, a ponto de uma levar os seus familiares todos para morar dentro da minha casa. Era uma coisa impressionante. E por amor ao Samuel, porque eu era dependente de empregada, porque quando eu era solteira, eu não fui preparada para cozinhar, né? Infelizmente, minha família não me preparou. E em 2014, meu marido desempregou, depois dessa trajetória toda de
secretária, e veio tia Nilda, que teve que se separar de mim porque o filho dela precisava de ajuda, era ainda adolescente, estava doente. Mas depois já veio outra, eu já estava empoderada direitinho, já não tinha mais essa dependência, porque tia Nilda, ela é uma senhora muito especial, então ela começou a me tratar nessa dependência, nessa submissão à secretária doméstica, a qual eu ficara quando Samuel era pequeno, e sofria muito. Eu era muito humilhada por secretária doméstica, por uma secretária doméstica, eu e meu marido, porque nós pensávamos, se ela for embora, quem vai vir? Quem vai vir? E essa moça ganhava mais do que eu pagava as empregadas mais do que eu recebia, porque eu tinha recurso, minha mãe me ajudava, enfim. Houve momentos que no Natal elas saíam para comprar roupa para elas e eu não, porque eu não tinha recurso, mas elas tinham 1,5 salário, 13º, quer dizer, 3 salários, e eu não tinha. Mas aí meu marido desempregou. E quando ele desempregou, tinha uma moça que trabalhava comigo, muito boa. Só que foi ele desempregar, ela pensou, vou ficar sem receber. Pediu conta. Então, eu a dispensei. Liguei para a tia Nilda, mamãe Nilda, como Samuel falava, e ela falou, não, eu vou te ajudar, independente de qualquer coisa, eu vou estar com você. E no dia 8 de dezembro, ela assumiu o posto dela, me dando suporte. Até então, eu tinha recursos para pagá-la, mas quando foi dia 7 de janeiro de 2016, aconteceu algo na nossa vida inesperado e doloroso. A dona da casa, a qual nós morávamos 5 anos, sem um aluguel atrasado, nos convidou a nos retirar do imóvel, alegando que algumas questões, que ia reformar a casa, mas ela pediu urgência na saída, muita urgência. E nós entendemos que ela também ficou preocupada de nós não pagarmos o aluguel, sendo que o aluguel é a prioridade na minha vida. E nós, na pressão de sairmos rápido da casa, encontramos uma casa sub-humana. Essa casa, ela era habitada por mim, meu marido, nosso filho e centenas, e por que não dizer milhares, de ratos, que nós só fomos descobrir toda a verdade quando todos os móveis estavam alojados, organizados. Nós mudamos após essa senhora ter pedido a casa. Nós mudamos com 8 dias, 9 dias nós mudamos. No dia 16 de janeiro, eu saí de manhã com a minha chefe do círculo de oração para pregar na convenção a qual faço parte, é pregar para mulheres. Saí da minha casa velha e voltei para minha casa nova. E quando todos foram embora, estavam nos ajudando a fazer a mudança, a organizar as coisas. Fomos dormir. Aquela noite eu estava muito cansada, não percebi alguma coisa, mas na noite seguinte
eu perdi o sono e eu comecei a perceber ratos que andavam na sala. Eles chegavam até a porta do nosso quarto, mas eles não entravam. É como se algo impedisse eles de entrar. E eram muitos ratos, amados. Muitos, muitos ratos. De madrugada, meu marido ia me acompanhar ao banheiro, porque eu tinha medo de ir por causa dos ratos. Tirei Samuel do quarto dele, que ficava bem longe do nosso. Não com medo só de ratos, mas porque nossa casa era baixa e vulnerável. Era como se fosse um barracão, num lugar bem vulnerável, inóspito e sombrio. Mas a pressão de sairmos daquela casa que outrora morávamos nos fez ir para esta casa, mais cara do que a outra. O dono da casa se aproveitou que nós estávamos desesperados e colocou um preço abusivo na casa. E nós pagamos, porque precisávamos sair com urgência. E ali, todas as noites, ouvíamos barulhos de rato. E a moça, a senhora, ia todos os dias trabalhar lá em casa. Ela também via ratos correndo. E eu comecei a orar a Deus que eu queria sair dali. Os irmãos percebam que o que eu vou contar, tudo tem ligação. Então, mesmo meu marido estando desempregado, tinha uma amiga que pagava as minhas unhas, para eu fazer unha todo final de semana, para minha autoestima ficar alta. Só que a moça que ia fazer minhas unhas, ela ia embora, não poderia mais fazer. E eu liguei para uma amiga que fazia minhas unhas há muito tempo. Ela disse: eu não faço mais, mas tem uma amiga que faz, eu vou te levar lá. E ela me levou na casa dessa moça. E a casa dessa moça é nesse prédio que eu moro hoje. E nós nos conhecemos. Ela começou a fazer minha unha. E em maio ela começou a fazer minha unha. Começo de maio. E ela foi, um dia me trouxe, me levou na minha casa. Ela falou: pode deixar que eu levo a Flávia, não precisa buscar não. Meu marido vinha sempre me buscar. Quando ela me levou, ela disse para mim: Flávia, eu tenho uma coisa para te dizer. Sua casa parece uma casa mal assombrada. Só que outras pessoas já haviam me dito isso. E eu disse a ela chorando: eu quero sair daqui. Aqui tem bichos, tem muitos ratos. E ela não me disse nada. Foi embora e não me disse nada. Isso foi numa quinta-feira. E nessa casa tinha muito cheiro de xixi, de rato. Era uma coisa horrível. Os irmãos estão vendo que eu estou séria, os amigos. É porque eu não gosto de trazer à tona essa história, mas é necessário para que vocês entendam que Deus sempre cuidou da nossa família com muita propriedade. Enquanto nós estávamos nessa casa, Deus nunca permitiu que um bicho desse tocasse em nós. E a moça que trabalhava conosco, ela tinha recebido já 3 meses adiantado, porque em 2007 eu tive um problema no meu local de trabalho, o qual eu processei o meu coordenador e eu ganhei na justiça, porque ele me discriminou. E a discriminação contra deficiente é crime inafiançável e é líquido certo para ganho na justiça. E ele nem foi na audiência de instrução e julgamento. Então ele foi considerado réu confesso e eu ganhei. Essa audiência foi em 2012.
Só que nada de sair o recurso, e Deus falou comigo que naquele momento eu não precisava daquele recurso, mas haveria um momento que eu precisaria e que eu ia receber no momento. Então, quando meu marido fez 1 mês e alguns dias de desempregado, uma juíza amiga minha ligou e falou: Flávia, tem um alvará seu aqui na minha mesa para eu assinar, parou nas minhas mãos. Vem buscar, é um recurso que a prefeitura está te pagando de 10 mil e poucos reais, uma indenização. Eu fiquei muito feliz com aquilo. Eu fui buscar, pude pagar 3 meses de secretária doméstica, a qual eu era muito dependente, tinha que ficar com ela, até porque a casa tinha rato e eu não dava conta, eu não sabia arrumar casa, não sabia cozinhar, meu marido também. Não foi muito difícil para nós. E aí, essa minha amiga, que fazia minhas unhas, na outra semana ela disse: Flávia, eu pensei bem e eu quero te dizer que eu tenho uma casa para alugar aqui no prédio, um apartamento para alugar, pelo mesmo valor que você aluga aquela casa inóspita, aquele barracão e aquele lugar tão vulnerável. E eu disse para o meu marido, e nós viemos ver a casa. Nós vimos ver a casa. E a nossa secretária também veio conosco. Samuel também veio e gostou da casa. Casa gostosa, apartamento com piso bom, tudo rejuntadinho. E o que mais importante, sem rato, sem bichos. Às vezes parece uma baratinha, mas nós compramos aqui uma caixinha matadora de baratas. Ela atrai as baratas e as baratas somem. E a minha secretária disse: olha, quando vocês mudarem para cá, eu vou ajudar vocês a se organizarem e vocês vão aprender a fazer as coisas de casa, para você ficar independente de secretária. Eu falei: não, eu não posso ficar independente por conta do Samuel, por conta de colocar colírio no olhinho dele em alguns momentos. E ela falava que enquanto eu estivesse naquela casa dos ratos, ela ficaria conosco. Depois ela nos prepararia para estarmos mais sozinhos. E eu comecei a me acomodar e falei: não, eu vou ficar aqui mesmo, porque eu preciso de uma empregada. E ela está me ajudando, ela está contribuindo, ela está nos ofertando, e quando eu tenho recursos eu pago. Mas eu comecei a pesar minha consciência com aquilo. E não fechei nada de aluguel. Mas nessa casa que nós estávamos, que a gente denomina ela Casa dos Ratos, foi um período que Deus nos abençoou muito, 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 muito. Nós levamos em março Samuel para fazer exame oftalmológico de rotina, com a médica que mede a visão, e precisou mudar o óculos dele. O óculos dele na época custava R$ 1.800, vindo de São Paulo. Nós não tínhamos recursos. Fizemos uma linda campanha, onde nós fomos abençoados na campanha, recebemos recursos para comprar colírios, estocamos os colírios e ainda pagamos a secretária. Foi uma linda campanha, porque a secretária também fazia parte do bem-estar do Samuel. Prestei contas nas redes sociais. Foi uma linda campanha. Recebemos esse recurso da prefeitura, igual falei para vocês, e começamos a frequentar com veemência a casa de uma amiga nossa, deficiente visual, a qual era extremamente independente,
fazia tudo em casa. E ela tinha câncer como eu tenho hoje. E ela me convidara para ajudá-la. Eu falei, eu ajudar? Ela vem me ajudar quando estiver operada. E eu não trabalhava porque politicamente eu estava amparada em detrimento ao cuidado que eu tinha que ter com Samuel. E Samuel ficava com Daniel e com a minha secretária, nessa dita Casa dos Ratos ainda, e eu ia para a casa dessa minha amiga ajudá-la. Ali eu lavava as vasilhas, que eu não era acostumada a fazer. Ali eu punha as roupas na máquina para ela. Ela ia me ensinando, me orientando. E eu fui aprendendo aquilo. Mas eu falei, eu ficar sem empregada, não vou ficar. E o meu pastor, quando meu marido desempregou e nós somos tirados desta casa, que nós estávamos antes de estarmos na casa dos ratos, ele disse, você vai viver tranquilamente sem empregada. E eu falava, não vou, não tenho condições. E a tia Nilda, por me mimar muito, ela disse, calma, por um bom tempo eu vou estar com você. Eu não vou te deixar, principalmente se você estiver aqui. E eu mesmo conhecendo esse apartamento onde eu estou, achando bonito, lindo, gostoso, aconchegante, num lugar que para os outros é vulnerável, mas para nós que moramos aqui, temos todo o suporte, todo o carinho necessário das pessoas, enfim. Depois do dia que nós saímos dessa casa, eu comecei a balançar o meu coração. Só que eu queria uma resposta de Deus. E eu queria saber o que ia acontecer comigo depois. E eu orava muito, eu buscava muito. E eu fazia tudo que Deus mandava. Certa vez eu vim da reunião do círculo de oração e ainda sem mudar para este apartamento, na casa sombria a qual vivia, eu falei lá para Deus no círculo de oração, Senhor, tira esse odor ruim dessa casa, esse odor de rato, que a casa cheirava a urina de rato. E quando eu cheguei em casa, eu, meu marido e nosso filho, começamos a sentir cheiro de flores, rosas, cheiro de coisas, perfumes que eu não tinha. Meu marido ficou perplexo com o que ele estava sentindo. E Deus falou no meu coração, vou te tirar daqui, vou te livrar, vou te levar para outro lugar. Mas eu falei, Senhor, eu quero um sinal. Eu não quero de novo estragar meus móveis em mudança. Mas eu sabia que eu estava correndo risco ali, tanto de saúde, como na minha integridade física, por ser uma área hiper mega vulnerabilizada. E quando eu mudei para lá, o dono da casa não me avisou. E nós, enquanto deficientes visuais, com uma criança bem pequena, estávamos correndo um grande risco. Ninguém nos visitava. As pessoas da nossa igreja nos buscavam, às vezes em casa, quando chovia, que era um pouquinho mais longe da igreja. Iam lá levar cestas básicas, coisas para nós.
mas ninguém passava uma tarde conosco. Como até hoje, ninguém passa muito tempo aqui. Mas era muito difícil aquele lugar. E pedindo ao Senhor um sinal, num culto de sexta-feira, Ele nos deu um sinal. E deu a mim e ao meu marido simultaneamente, através de uma palavra. Mas não vou contar agora, porque eu vou dividir em duas partes para não enfadar vocês ao assistirem esse vídeo. A segunda parte desse vídeo, denominado Nos Livramos da Cabra, vai ser exibida na segunda-feira às 18 horas no YouTube. Convide, compartilhe com o máximo de pessoas, porque este canal é para vocês e por vocês, para motivar o coração de vocês, para trazer alegria, mesmo mediante as adversidades. Para não ficar só na minha fala, a Bíblia nos diz que a alegria do Senhor é a nossa força. Então, aonde não tem força, Deus, através da sua alegria, suscita uma grande força no nosso coração, a ponto de nós vencermos todas as adversidades. Se você hoje está passando por um problema, se existem ratos na sua vida, mas não de forma física, mas de forma metafórica, se existem ratos querendo roer a sua alma, vença através da oração, do louvor, da santificação, porque a palavra de Deus nos diz que melhor é obedecer do que sacrificar. Compartilhe esse vídeo para que outras pessoas sejam alcançadas. Isso aqui é uma tecnologia um pouquinho menos para chamar o Samuel, para a gente encerrar esse vídeo. Me aguardem no próximo vídeo, na segunda parte de Nos Livramos da Cabra, na segunda-feira, às 18 horas, no YouTube. Te espero lá. Amo você.